E o Espírito Santo me levou a esse texto em João 19, 25, que diz assim: e junto à cruz de Jesus estava a sua mãe. Só até aí. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe. Eu fui me aprofundar um pouquinho nesse texto. Eu não gosto muito de falar e fazer isso, mas eu fui me aprofundar. Eu não sou nenhum teólogo e tão pouco estudioso do grego, do hebraico, mas eu queria saber o que no original estava escrito. E a internet hoje é uma ferramenta nas nossas mãos. E você digita lá e vem o texto no grego e vem a tradução embaixo, para você saber verdadeiramente o que diz o texto. E no original está escrito assim: estavam em pé junto à cruz de Jesus a sua mãe. Vocês entenderam ou não? Diga comigo: estava em pé. Não, mais uma vez. Estava em pé junto à cruz de Jesus a sua mãe. E eu parei ali. Eu parei e comecei a pensar e imaginar a posição de Maria, mãe de Jesus, naquele momento. Nós não cremos em Maria como uma intercessora. Nós não idolatramos Maria. Mas acredito eu que Maria foi uma das grandes mulheres, se não a maior, dentro da palavra de Deus. Porque ela gerou em obediência a Jesus. Um anjo apareceu a ela e ela se tornou mãe, ainda virgem, e deu à luz ao Salvador. E eu sempre no dia das mães, muitas vezes ministrei sobre a mãe de Jesus, Maria, mas eu sempre ia lá no nascimento. Mas hoje o Espírito Santo me conduziu e no final, quando Jesus estava pregado na cruz do Calvário, aonde ele estava cercado de homens e mulheres que zombavam dele, que judiaram dele, que machucaram, magoaram a ele. Mas ali, naquele momento de dor, não faltou a figura de uma pessoa: Maria, a mãe de Jesus. E a palavra de Deus nos ensina que ela permaneceu em pé, ou seja, ela estava em pé junto à cruz de Jesus. Ela estava bem ao lado. E o tema da mensagem de hoje é: permaneça em pé. E eu sei que o Espírito Santo de Deus vai falar com muitas pessoas aqui hoje, para que você permaneça em pé. Olhe para quem está do teu lado e diga: a palavra de Deus hoje para a sua vida é essa: permaneça em pé. Oh, aleluia! Olhe para quem está atrás de você e diga a mesma coisa: Deus está falando com você nesta manhã. Permaneça em pé. Às vezes, diante das aflições da vida, às vezes diante das circunstâncias que passamos, às vezes diante das dificuldades que temos,
A nossa postura muitas vezes é de se lançar ao solo, de desistir, de reclamar, de dizer eu não suporto mais. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo a esta igreja: permaneça de pé. Eu não consigo imaginar a dor daquela mãe, daquela mulher, olhando para o seu filho. Que ela viu nascer, que ela sabia que havia um propósito eterno, que ela sabia que ele se tornaria o Cristo. Alimentou, cuidou, ajudou no crescimento. E agora, depois de 33 anos, ela está diante do seu filho crucificado. E por mais que tentasse convencê-la, não se preocupe, é o Filho de Deus, esse é o propósito, esse é o destino. Para isso ele foi gerado. Eu não consigo acreditar que ela se convencia com algumas dessas palavras. Mas a postura dela, oh aleluia, ela podia ter virado as costas e voltado. Ela poderia não estar lá naquele momento. Ela poderia ter reclamado, murmurado com Deus: como é que tu permitisses que fosse feito isso com ele? Ela poderia ter virado as costas, mas a Bíblia nos ensina que ela estava de pé. Ela permaneceu de pé. E eu fiz esta pergunta, eu falei: como pode uma mãe permanecer de pé diante de uma atitude, diante de uma situação tão difícil e sofredora? E o Espírito Santo me falou assim: mas olha da onde ela está em pé. Olhe perto da onde ela está em pé. Oh, aleluia. E eu olhei assim, e estava em pé, junto à cruz. A única maneira que você tem de permanecer de pé diante do sofrimento, diante da dificuldade, diante das circunstâncias, é estar junto à cruz de Jesus. Aleluia. Naquele momento a cruz ainda estava ocupada. O seu filho estava lá. Mas depois de 3 dias, a tumba estava vazia, porque ele ressuscitou. Aleluia. Diga para o teu vizinho: permaneça em pé, mas permaneça em pé junto à cruz. Aleluia. Nós temos que olhar os nossos sofrimentos, as nossas circunstâncias, as nossas dificuldades, irmãos. E aqui vai um incentivo para você: não desista, não pare. Oh, aleluia. Permaneça de pé, mas permaneça de pé não em qualquer lugar. Não permaneça de pé diante do mundo. Não permaneça de pé só para as pessoas verem. Não, permaneça de pé junto à cruz do Calvário. É somente junto à cruz que nós vamos superar. É somente junto à cruz que nós vamos ver a recompensa. Em nenhum texto da Bíblia, e eu procurei esses dias, diz que Jesus, depois de ressurreto, esteve junto com Maria, sua mãe. Eu procurei.
depois da ressurreição, ele teve com Maria Madalena, ele teve com o discípulo que tanto amava, ele teve com os seus discípulos, sem Tomé e depois com Tomé. Mas eu fui somente achar o nome de Maria de novo, sabe aonde? Em Atos capítulo 1, versículo 14. Sabe o que tinha em Atos 1, 14? Os discípulos estavam agora todos reunidos. Todos perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aleluia. Diga para o teu vizinho, ela não desistiu. Diga, você não pode desistir, querido. Permaneça em pé. Eu posso imaginar, sim, apesar das escrituras não falarem, o que eu não posso é afirmar como verdade. Mas eu posso imaginar que Jesus ressurreto poderia ter tido depois algum encontro com a sua mamãe. Porque antes ela viu o filho crucificado, mas permaneceu de pé. E por ela ter permanecido de pé junto à cruz, aleluia, ela também foi recompensada. Porque no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo em Atos capítulo 2, aleluia, e a Bíblia diz que foram vistas línguas como de fogo na cabeça daqueles 120 que ali estavam. Com certeza a Bíblia diz que ali estava também Maria, mãe de Jesus, aleluia. Diga para o teu vizinho, você sofre agora, mas tem a recompensa depois. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor é justo para recompensar todos aqueles que o servem, que o amam de coração e que no momento difícil permanecem de pé, aleluia, junto à cruz. Maria permaneceu de pé enquanto todos foram embora. Você vai ver lá em Mateus 26 depois você leia em casa. Você vai ver que no momento da crucificação de Jesus, muitos discípulos fugiram, saíram. Maria permaneceu com algumas pessoas. A Bíblia nos fala que Jesus, vendo Maria, falou com ela, apontando para o discípulo amado que era João: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Apontando um para o outro. É sinal que nem todos estavam lá no momento do sofrimento. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo quer dizer? Enquanto muitos foram embora no momento de dor e da aflição, ela permaneceu em pé. Ela permaneceu ali junto à cruz. Pastor, o que quer dizer com isso? Sabe o que eu quero te dizer? Que no momento das aflições muitos somem. No momento das aflições muitos desaparecem. No momento em que você mais precisa de ajuda, você não vai encontrar muita gente ao teu lado. Mas mesmo assim, faça como Maria. Ela permaneceu de pé. Ainda que todos estavam fugindo daquela situação, pensando em si mesmo, ela permaneceu ali. Desta mesma maneira, permaneça fiel a Cristo, ainda que todos estejam fugindo, ainda que todos estejam virando as costas para você, ainda que todos estejam dizendo não vale a pena, não vai dar certo, isso não tem futuro. Deus está falando hoje para você: permaneça de pé. Diga comigo, Maria sofreu em silêncio.
Em nenhum momento você vai ver Maria reclamando. Em nenhum momento você vai ver Maria murmurando. Em nenhum momento você vai ver Maria dizendo: eu não concordo com isso. Não. Ela permaneceu em pé, em silêncio. Sabe por quê? Porque Maria confiava no Senhor. Maria confiava em Deus. Diga para o teu vizinho: você precisa confiar mais em Deus. Porque chega nos momentos das aflições, nas circunstâncias desta vida, que a gente passa e não tem jeito de fazer um caminho mais curto. Não tem jeito de a gente tomar atalhos. A gente tem que enfrentar muitas vezes as situações de pé, sim, mas em silêncio, sem reclamar. Sabe por quê? Porque você confia no Senhor. Lá em Jó está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará sobre a terra. Aleluia! A única coisa que você pode fazer junto à cruz, no momento da aflição, é levantar a tua mão e confessar o nome do Senhor e confiar, porque Ele vai dar o livramento para a tua vida. Meus queridos, o Espírito Santo hoje está dizendo a mim e a você: permaneça de pé. Permaneça de pé. Eu me lembro, quando eu estava estudando aqui, me veio na mente o texto que se encontra em Daniel, daqueles 3 jovens hebreus. Vocês se lembram deles? O rei Nabucodonosor constrói uma estátua de 30 metros de altura e obriga que todos venham a se prostrar diante daquela estátua, porque senão seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Toda aquela nação, todos os povos, inclusive os judeus, que tinham sido levados cativos para a Babilônia, todos se curvaram diante da estátua. Mas ali havia 3 jovens. E sabe o que esses jovens fizeram? Permaneceram de pé. Eles podiam estar diante do rei da Babilônia, eles podiam estar diante da fornalha de fogo ardente, aleluia. Mas tal situação, eles não viam como sofrimento, eles viam como livramento. Porque quando obrigaram eles a se curvar, ele falou: de jeito nenhum nós vamos nos curvar a esta estátua, e nem a ti, ó rei, porque nós nos curvaremos apenas diante do Senhor dos exércitos, aleluia. E se ele achar por bem nos livrar de ti, assim Ele fará, aleluia. Diga para o teu vizinho: permaneça de pé, mas permaneça confiando em Deus. Tem gente que fica de pé, mas fica resmungando. Tem gente que fica de pé, mas fica reclamando. Tem gente que fica de pé e fica falando: eu vou voltar para trás. Ai, Jesus, se tu não me abençoar, eu vou voltar para trás, viu? Ó, se tu não me abençoar, eu vou desistir, eu não aguento mais. Permaneça de pé. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aqueles que perseverarem até o fim, aleluia, até a morte, receberá a coroa da vida, aleluia. Não se curve diante dos problemas, não se curve diante das situações, das dificuldades, das adversidades, dos desafios. Permaneça em pé e confia no Senhor. Estou terminando, é o último ponto. Maria amou mesmo na dor. Que difícil, né, irmãos? Amar a Deus
enquanto o seu filho está crucificado, vertendo sangue pela face, cravos nas mãos, coroas de espinho. Eu nem teria a ousadia de imaginar, eu na posição de Maria, vendo tudo aquilo, como é que Deus permitiu isso? Antes de ser meu filho, Ele é filho de Deus. Como um pai permitiu estas coisas. E era bem provável que eu murmuraria. Era bem provável que eu virasse as costas e falasse: não, Deus não poderia deixar acontecer isso. Você está entendendo? Será que o Espírito Santo está falando com você? Quantas vezes nós passamos por dificuldades e olhamos e dizemos assim: não, se Deus existisse mesmo, não estaria permitindo que eu passasse por isso. Se Deus é Deus, Ele não permitiria que eu passasse por essa dor, por essa tristeza, por essa humilhação. Quantas mães perdem os seus filhos? Mas mesmo diante da dor, Maria amou a Deus. Prova disso é que ela estava lá para receber o Espírito Santo depois. Ela não deixou Deus, ela perseverou. Aleluia. E a mensagem para você é: não importa se Deus fez ou não fez. E eu gosto muito daquele cântico. Se Ele cura, Ele é Deus. Mas se Ele não cura, continua sendo Deus. Se Ele faz, Ele é Deus. Mas se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que cabe a nós perseverarmos. Cabe a nós perseverarmos até o fim. Eu sei que é difícil. Houve situações que eu queria fugir. Houve situações que eu queria dar as costas. E veio aquele sopro do inimigo na minha mente. Está vendo? Deus não te ama. Porque se te amasse, essas coisas não estariam acontecendo na tua vida. Mas Deus me amou. Ainda quando eu era pecador. Aleluia. E aquele sacrifício na cruz do Calvário, sabe por que ele aconteceu? Para que eu e você estivéssemos aqui nesta manhã. Para que eu e você permanecêssemos de pé diante das circunstâncias. Porque o maior sofrimento Ele sofreu. A maior dor Ele suportou. Há uma passagem no Novo Testamento onde nos pergunta: por acaso você já suportou o que Ele suportou? E eu estava pensando, a minha aflição foi tanta ao ponto de eu suar gotas de sangue? Não. O maior sofrimento foi o dele. Não só físico, mas porque ele era inocente. Se me crucificassem, se me prendessem, é claro que teria uma razão. Cometi algum erro, cometi alguma falha. De alguma maneira eu fiz algo para merecer. Mas ele estava naquela cruz, sem merecer o que foi feito. Mas porque ele suportou tudo isso por mim e por você. Ele deu o exemplo. Aleluia. E ele está dizendo hoje, através da cruz,
permaneça de pé. Oh, aleluia. Permaneça de pé. Eu não sei com quem Jesus está falando essa manhã. Eu não sei o porquê que Ele está falando esta manhã. E com quem Ele está falando também não sei. Uma coisa eu sei: o Espírito de Deus está nos falando. Permaneceremos de pé junto à cruz. E eu vou terminar falando sobre a Santa Ceia. Pastor, como é que é? Esta mensagem não foi só para as mamães. Foram para os papais. Foram para os jovens. Foram para as crianças. Ah, pastor, é criança, é adolescente. Mas eles são colocados diariamente diante de desafios que para nós às vezes não é nada, mas para eles é um gigante a ser vencido. E como pais, nós orientamos a eles dizendo: fica firme, não desista, permaneça de pé. Às vezes eu vejo a Aninha chorando dentro do quarto por conta dos trabalhos que ela tem que fazer da escola e para tirar notas boas. E ela às vezes se desespera e chora. E eu entro no quarto e eu falo: não desista, você tem que passar, você tem que suportar. É um desafio que você tem que vencer. Todo o tempo você vai ter que passar por isso. Mas quando chega a nossa vez, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu não vou aguentar mais isso. Mas é aí que o Senhor te traz aqui em plena manhã de domingo e diz: aguenta firme, suporta firme, permaneça de pé, fica junto à cruz, porque eu tenho uma bênção preparada para você, eu tenho uma promessa na tua vida. Mas toda promessa, oh meu Deus, guarde isso, toda promessa da tua vida tem que passar pela cruz. Você gravou isso, não? Toda promessa para se cumprir vai ter que passar pela cruz. Por isso que Paulo dizia: estou crucificado com Cristo. Não vive mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Diga para o teu vizinho: passa pela cruz, irmão. Passa pela cruz. E a ceia, pastor? A ceia. Sabe por que nós fazemos a ceia? Participamos da ceia? Porque a ceia é sinal de perseverança. A ceia é para aqueles que estão de pé diante da cruz. Aleluia. A ceia é um sinal que diante de toda dificuldade, diante de todo desafio que você passou durante o mês, hoje você está aqui para cear. Aleluia. E Jesus está dizendo: bem-vindo, filho, bem-vindo, filha. Vem agora participar, venha se assentar na mesa do Senhor. Por quê? Porque tu permaneceste de fé. Está entendendo, igreja? A ceia é um memorial para que nós não venhamos nos esquecer do sacrifício que Ele fez por nós. A ceia é um memorial, mas também é um sinal de que você não quebrou a aliança, de que você não se vendeu, você não se corrompeu. Ah, pastor, mas eu tive vontade de desistir. Vontade é tentação, querido. O importante é que você não desistiu, você está aqui. Olha para o teu vizinho e diga: glória a Deus que você está aqui, participando mais um mês da ceia do Senhor. Alguns caem, outros desistem, mas você até aqui foi guardado pelo sangue do Cordeiro. Sabe por quê? Porque você olhou para o sacrifício, olhou para a dor, olhou para o sofrimento e diz: eu vou estar de pé junto à cruz.